Bom dia Floripa, boa noite Brasil, bom dia mundo. Aqui estamos novamente mais uma vez com Vida Inteligente Interativo, segunda a sexta, 10h30 da manhã, falando sobre temas diversos com a interatividade dos nossos amigos que aqui são convidados, entram na sala e trocam ideias para autoconhecimento. Bom dia Roberto Vale, bom dia Lisa, Cleonice, Regina Eurico, parabéns Regina Eurico, aniversário da Regina hoje, tá? Muita felicidade, paz, amor, saúde, sucesso, vida longa, prosperidade, tudo que você tem direito sempre, ok Regina? Simone, bom dia Simone, Walter Santos, Doran Matos, Cacilda Mota, Márcia Carromber, André, outro André, Marinês, Marianne, Michael Scheif, todos que já estão aqui na sala, um bom dia e sejam todos bem-vindos. Sua primeira vez, sempre bom, sempre tem a primeira vez, né, Michael? Então, bom dia, Marinês, bom dia, Doran. Doran, pode sugerir tema à vontade aqui, não tem problema. E hoje é um tema sugerido, inclusive, não sei quem pediu aí, não sei se foi você mesmo, crenças, e vamos falar sobre crenças. Acabo de receber, antes de começar o programa, 3 minutos antes de começar o programa, o telefonema do meu querido amigo e irmão Rafael Cury, que me comunica que está seguindo agora para Porto Alegre com Eric von Däniken para dar sequência à série de palestras que o Däniken vai fazer aqui no Brasil, falando sobre o lançamento do seu novo livro e mais novidades sobre o Egito. O Däniken esteve em Curitiba, já foi um sucesso a primeira palestra lá domingo. Rafael e a família Cury são batalhadores, merecem e sempre terão meu apoio porque são gente fina, gente honesta. Parabéns Rafael, sucesso com Eric von Däniken. Däniken vai estar em Porto Alegre, vai estar em Blumenau, vai estar em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Santos e Bauru. Tem muitos lugares ainda para você, certamente perto da sua casa, para você assistir Eric von Däniken, o autor que eram os deuses astronautas. Muito bem. Então, outra coisa que eu queria dizer é que nessa quinta-feira, depois da manhã, vamos dar continuidade ao tema no Vida Inteligente sobre os elementais artificiais, aqueles elementais que a gente cria e que vamos abordar bem agora. Ficamos uma hora dando uma geral sobre o que seriam os elementais. E na quinta-feira nós vamos falar sobre os entrelaçados, como sublimar essas coisas. Olha a ousadia, né? Mas pelo menos nós vamos conversar sobre isso e cada um em cima daquilo que a gente falar vai discernir, vai buscar mais entendimento e certamente vai trabalhar com seus elementais, que são os nossos elementais, né? Já que eles estão entrelaçados. Bom dia, Gabriel. Valdir Gabriel, bem-vindo. Tá? E essa questão de crenças é um assunto importantíssimo, assim como todos. Por que eu digo importantíssimo? Porque as crenças são, na minha opinião, na opinião do Eustáquio, que eu sempre falo por mim, não falo por mais ninguém, né? São o que impede o nosso caminhar. Eu vejo as crenças como algo, como as correntes, aquelas que juntam os nossos pés, as nossas pernas, e faz com que a gente mal consiga caminhar, ou consiga caminhar aos pulos, ou consiga caminhar pouco por causa do cansaço de carregar aquelas coisas, e elas nos amarram, as crenças nos amarram. Todos sabem que eu sou um estudioso de objetos voadores não identificados, de discos voadores, desde a minha infância, quando eu vi um. Então, a minha história está aí, porque tudo que eu mudo, tudo que eu me altero, eu faço questão de publicar, né? Porque eu tenho uma responsabilidade perante o público. Eu sou uma figura pública, eu sou uma pessoa que influenciei muita gente através das minhas palavras, das minhas palestras, das minhas ideias. Então eu sinto essa obrigação de esclarecer essas pessoas que as minhas crenças, as minhas ideias da época eram as ideias da época e hoje eu tenho outras ideias. Então, mudou até o meu conceito, todos sabem aí, os meus colegas ufólogos, né? Ficaram muito bravos, muito não sei o quê, dizem que de
ficcionado, de flutuador, de viajante da maionese, eu passei a ser cético. Não. Eu passei exatamente a ter uma outra visão sobre o fenômeno e minhas crenças mudaram, né? E assim que tem que ser. A gente tem que estar aberto a essa mudança sempre, 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 sempre. Não podemos ser que nem aquele cavalo que fica com a viseira aqui e não consegue enxergar para o lado, né? Nós temos que nos abrir. A Lisa diz que nós estamos falando de uma coisa, vocês estão falando de outra. Arquétipos, depois arquétipos. Vamos sugerir para o fim do programa. Hoje o tema é crença. Nem começamos, já estão sugerindo o tema para outro. Hoje é crença. Depois, no fim do programa, ou o meu e-mail, todo mundo tem, vamos sugerir os temas que forem. Ok? Bem, então, eu vou dar uma visão primeiro da crença. Eu achei um texto aqui. Eu sempre procuro alguma coisa para me embasar, para poder passar para vocês, né? E a gente debatendo isso. Então vamos dar início a isso e nós vamos conversando para ver a que consenso nós chegamos. Como ninguém é igual a ninguém, a quantidade necessária de razão e de fé para aprender a teoria e experimentar a prática depende de cada um. Você sabe a diferença entre fé e crença? São duas coisas distintas, mas nós vamos falar hoje para exatamente fazer o discernimento entre uma coisa e outra. Que fé é uma coisa, crença é outra coisa. A fé nasce e morre dentro de cada um. A fé é uma energia ou sentimento intransferível e uma experiência totalmente pessoal. A crença é a sensação de que alguma coisa é verdadeira, sem que se questione a procedência desta coisa, sem que se questione se essa coisa pode ser provada ou não. Esse que é o grande problema da humanidade, né? Eu vou dar uma interrompida aqui para dissertar a respeito. Volto a repetir. 99% do que a gente sabe, que a gente acha que sabe, né? Das nossas crenças, das nossas verdades, alguém nos contou, né? Alguém nos contou. Toda a nossa história alguém nos contou e nós acreditamos, né? E a gente vai, como papagaio de repetição, vamos passando para frente sem saber absolutamente se é verdade ou não. E vamos passando, exatamente o que diz o texto. A crença é a sensação de que alguma coisa é verdadeira, sem que se questione a procedência desta coisa, sem que se questione se essa coisa pode ser provada ou não. Então nós vivemos da crença dos outros. E quando a gente vive da crença dos outros, daquilo que foi escrito, daquilo que foi passado, sem comprovação científica ou comprovação de ordem alguma, nós estamos fazendo o quê? Nos distanciando cada vez mais da verdade e da realidade. Mas tem gente que faz questão. Tem gente que faz questão porque não consegue andar sem bengala nenhuma. É totalmente são, tem pernas, braços, físico, tudo isso aqui, mas não consegue, tem medo de andar sem bengala. Walter, tá? Pode repetir os dois conceitos que tem aí? Já vou repetir. A Lisa diz que espera chegar aos 49 anos zerada. Bom dia, Ednilson. Bom, vamos repetir então. Fé nasce e morre dentro de cada um. Fé é uma energia ou sentimento intransferível e uma experiência totalmente pessoal. A crença é a sensação de que alguma coisa é verdadeira. É a sensação de que alguma coisa é verdadeira. Sem que se questione a procedência desta coisa, sem que se questione se essa coisa pode ser provada ou não. Exatamente isso. Então, no que nós devemos acreditar? No que você deve acreditar? Você deve acreditar, sendo verdadeiro ou não, naquilo que você experienciou. Já repito, aquilo que você tocou, aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, aquilo que você cheirou, aquilo que você experienciou com seus olhos, com seus sentimentos. Isso sim é sua crença, sendo ela real ou não. Porque se você disser para mim, grego, outro dia eu estava no meu quarto e me arrepiei assim, acordei de noite, quando eu abro os olhos, tá uma mulher em pé, linda, parecia uma santa, uma túnica branca, cabelos pretos, assim,
eu jamais vou duvidar da sua visão. Jamais, eu não tenho direito de duvidar da sua visão. E você vai defender aquilo como a sua verdade, tem razão, porque aquela é a sua verdade. Agora, o que eu conto para você, o que eu disse que eu vi, o que eu disse que eu experienciei, um negócio do disco voador aqui, que eu já vi algumas vezes, a minha história dos 10 anos, a experiência é minha e de todos aqueles que viram comigo. Você não viu. Você pode acreditar em mim, mas você não viu o que eu vi. Então, a crença é minha, a história é minha, o que eu vi é meu, não seu. Então a gente não pode ficar divulgando, existe disco voador porque o grego viu. Coisa nenhuma. Ué, só porque o grego viu não existe, não quer dizer que existe. Não é porque você viu aquela mulher no seu quarto que aquela mulher pode ser uma santa, seja lá quem for, não sei, eu não posso afirmar nada. Então essa questão da gente usar o discernimento, a lógica, e não ir cegamente na questão porque nos falaram, esse fulano Beltrano nos disse, nós vamos lá botar bitola aqui na cara e ficar repetindo aquilo lá, tal, toda a mesma coisa, nem saber o que está falando e acreditar em algo, em crer em algo que não tem a mínima certeza. Rosângela diz, então grego, você fala de saber a coisa e experienciar. A crença podemos mudar e passar a desacreditar, sem dúvida. A crença ela muda a fé. A fé, eu repito aqui, a fé nasce e morre dentro de cada um. A fé é uma energia, um sentimento intransferível e uma experiência totalmente pessoal. Isso sim. Isso nasce e morre. Agora a crença pode mudar. Você já acreditou em tanta coisa, hoje você não acredita mais? Você não acreditava em certas coisas, hoje você já acredita? Então vamos dar sequência aqui. Hoje é assim, amanhã é assado. Isso mesmo, Lisa. Mesmo assim, bem transitória, né? É isso mesmo. As crenças em geral tentam explicar o sentido da vida e da morte e o sentido de um monte de coisas que nos rodeiam. As crenças, né? E assim, agindo assim, vou repetir, as crenças em geral tentam explicar o sentido da vida e da morte e o sentido de um monte de coisas que nos rodeiam. E assim sendo, quem é que faz isso aqui? Quem é que faz? Eu não vou dar nome não, para não me implicar com ninguém. Quem é que faz isso aqui? Que nos diz o sentido da vida e da morte e um monte de coisas que nos rodeiam. E o que acontece com a gente? De novo, aqui. Amém, amém, vaquinhas de presépio, e não conseguimos nos libertar. Somos escravizados por essas coisas, por essas crenças que são cada dia nos impostas. Não são impostas cada vez mais fortes. Na repetição, a gente fica doido com aquilo lá e fica botando aquilo na cabeça e cria aquilo como sendo a nossa verdade. E aí nós não temos força para nos desgarrarmos daquilo. Porque a gente acha que se desgarrar daquilo nós estamos sozinhos, nós ficamos sem chão, como todo mundo diz. Fiquei sem chão, e agora? Fiquei sem chão, aí volta lá ou vai procurar outra coisa similar. Né? Precisa ter coragem. Quem tem fé sabe, quem tem crença pode saber, ou apenas pensar que sabe. A fé não se transmite, a crença pode ser ensinada. Vejam a diferença, vou repetir. As crenças em geral tentam explicar o sentido da vida e da morte e o sentido de um monte de coisas que nos rodeiam. E assim nós somos escravizados sempre. Quem tem fé sabe, quem tem crença pode saber, ou apenas pensar que sabe. A fé não se transmite, a crença pode ser ensinada. E é isso que eles fazem conosco todos os dias, né? Nos ensinam a crença, né? A crença. Aqui surge, deixa eu ver se alguém fala alguma coisa. Cândido, acho que crenças, lei própria não se muda fácil. Como lei própria, Cândido? Seja mais claro. Fácil criar uma crença, uma verdade. Mas se ela não for afirmativa ou danosa, não se muda fácil. Claro que não se muda. Isso aí vai enraizando. É que nem a mentira, você fala tanto uma mentira, que no fim você já não sabe se é verdade ou se é mentira e você assume aquilo como uma verdade. E a crença é assim também. Para você abrir mão de uma crença que te foi passada pelos seus ancestrais, e esses ancestrais receberam os ancestrais e vão lá até o comecinho da história, nossa, imagina quanto isso está impregnado em todos nós, esse elemental da crença, né? O quanto ele está alimentado, enraizado, entrelaçado. Puxa vida, para a gente se desfazer disso não é fácil. É possível, totalmente possível, mas não é fácil.
Você quer uma coisa, mas se sua crença for contra, não acontece, não tenha dúvida. Você tem que ter... A coisa tem que fluir junto, né? A crença em você, a crença naquilo que você é capaz, isso é um grande fomentador de você seguir adiante. Mas essa questão, existe uma crença nociva, que na minha opinião, é a opinião do Eustáquio sempre, a crença nociva, a crença religiosa. A crença positiva, a crença em si. Acreditar em você, naquilo que você é capaz, naquilo que você consegue realizar. Acreditar que você é capaz, que consegue realizar, que consegue mudar. Isso sim progride. A outra crença escraviza, não liberta jamais. Porque sempre você vai ficar dependendo de alguém para você conseguir alguma coisa, né? Não precisaríamos de tantos sistemas, tantos mestres, tantos livros, se ainda fosse possível a comunicação imediata da crença. Mas tudo que externamos e fazemos com conceitos que têm valor para nós, não necessariamente para os outros. Da mesma forma acontece quando interiorizamos algum aprendizado, ou seja, guardamos para nós. Nós percebemos a informação de acordo com nossos conceitos e decodificamos essa informação baseados em nosso ponto de vista. Olha que importante. Toda informação que entra ou sai de nós passa pelo filtro de nossos conceitos, de nossos pontos de vista. Sensacional. Toda informação que entra ou sai de nós passa pelos nossos conceitos, de nossos pontos de vista. Ou seja, qualquer informação, por melhor que ela seja, ela vai passar pelo filtro da nossa mente, do nosso conhecimento, dos nossos conceitos e dos nossos pontos de vista. E aí, claro, vai sofrer interferência e essa informação com certeza ela vai ficar adequada à sua conveniência, concordam? E o que dizer, a Cleonice diz, o que dizer de quem por algum motivo diz perdi a fé? Claro, podemos dizer que essa pessoa realmente não a tinha, né? Com certeza, ninguém perde aquilo que não tem, né? Como diz o nosso irmão Jorge. Deixa eu ler porque andou aqui. Na realidade, mas na verdade essa fé virou desesperança inabalável. Então não era fé realmente, porque fé é confiar, acreditar realmente, é uma coisa sua que ninguém te impôs na cabeça, não. O famoso cabeça dura, isso, Fernanda. E como resolver esse conflito? Pergunta o Cândido. Fé é muito mais que acreditar. Fé é uma coisa, crença é outra. Claro que é, duas coisas distintas. Eu estou falando isso aqui desde o começo, Cândido. Está bem claro. Eu vou repetir então, vou subir aqui para repetir mais uma vez. A fé nasce dentro de cada um. A crença é a sensação de que alguma coisa é verdadeira sem que se questione a procedência desta. Então é uma coisa totalmente pessoal. A fé nasce e morre dentro de cada um. A crença é uma coisa que você adquire externamente, né? Okay. Regina Yuriko, não, tá? Primeiro, Rodrigo, problemas de tradução do grego para o latim. Nossa, como anda? Fé, vivência. Vamos lá. Nosso trabalho é esse, jogar fora e recomeçar. Perfeito, isso mesmo. Problemas, tá. Quando vira hábito, aí é que está o problema, diz a Silvana Rosa. Pois entra no subconsciente. Já fiz várias técnicas para mudar os hábitos. Já falamos outro dia sobre hábitos, lembram? Olha aqui como as coisas, os assuntos vão se encaixando. A nossa aniversariante Regina Eurico diz, nesse caso, acho que as pessoas perdem o que achavam que era fé. Ótimo, que se você perdeu o que você achava, melhor ainda, agora você vai achar o que é de verdade, né? Você vai buscar uma fé verdadeira mesmo. O Michael diz, cadê andou? Pula essa coisa. Acredito que fé é sentida, Rodrigo, e não acreditada. A crença pode ser aprendida, a fé descoberta. Sim, é um ponto de vista. Fé nasce, eu acho que nasce e desaparece dentro de você, fica dentro de você. Flávio Mota, bom dia, bem-vindo. Fé atrasado, tudo bem? Fé é uma fusão, Rodrigo diz. Silvana, não dá para jogar um hábito fora e sim adquirir outro hábito mais saudável. Estou tentando fazer isso. Você não pode tirar essa palavra tentando, essa palavra é limitadora. Estou conseguindo isso. Tentando é limitador. Mas não conhecemos. Vamos voltar então para a gente dar sequência. Aqui surge um problema filosófico um tanto chato, mas de grande importância para o dia a dia. É complicado querer ensinar ou compartilhar crenças. Sabe por quê?
porque conhecemos de verdade apenas as nossas próprias crenças. Seja qual for o assunto tratado, sabemos de imediato se ele se adapta ou não às nossas crenças. Olha que importante isso. Olha que importante isso. É complicado querer ensinar ou compartilhar crenças. Sabe por quê? Porque conhecemos de verdade apenas as nossas próprias crenças. Seja qual for o assunto tratado, sabemos de imediato se ele se adapta ou não às nossas crenças. Vocês já vão ver adiante como é que é essa questão, né? Porque você começa a falar alguma coisa que eu não acredito, ou eu começo a falar alguma coisa que você não acredita, já entra aquele bloqueio e a coisa não flui de forma nenhuma. Mas não conhecemos as crenças dos outros. Você não conhece a crença do seu marido, do seu filho, da sua mãe, ou esposo, ou irmão, de quem quer que seja. Você só conhece a sua própria crença. Você só nota alguma coisa da crença do outro pela observação do seu comportamento. Por causa disso, não conseguimos captar ou transmitir com clareza tudo que se refere às nossas crenças. Não entendemos os outros e os outros não nos entendem. Perfeito, perfeito. Perfeito. Interessante, né? Duas pessoas discutindo crenças. Isso não se discute, crença não se discute. A gente já vem com toda aquela resistência de mudar, né? A gente sequer ouve o outro a gente não deixa nem ele acabar de completar, a gente já está no nosso ponto de vista, né? Aí o entendimento fica difícil. Não precisaríamos de tantos sistemas, tantos mestres, tantos livros, se fosse possível a comunicação imediata da crença. Olha que interessante. Mas tudo o que externamos o fazemos com conceitos que têm valor para nós, não necessariamente para os outros. Tudo o que externamos o fazemos com conceitos que têm valor para nós, não necessariamente para os outros. Da mesma forma acontece quando interiorizamos algum aprendizado. Nós percebemos a informação de acordo com os nossos conceitos e decodificamos essa informação baseados em nosso ponto de vista. Repetindo, toda informação que entra ou sai de nós passa pelo filtro de nossos conceitos, de nossos pontos de vista. Puxa vida, isso aqui é até importante ficar repetindo isso. Ficou claro? Vou disponibilizar esse texto também na nossa comunidade, Grupo Vida Inteligente. Walter Santos, a Marianne diz, fé é a certeza absoluta no seu ser. Fé é a certeza absoluta no seu ser. Walter Santos, outro dia aqui no trabalho, eu fui comentar que nós somos o divino manifestado, que somos deuses, queriam me internar. Claro, mas você tem que respeitar a ignorância das pessoas que queriam te internar. A ignorância do verbo ignorar. Eles não têm ideia do que é o divino manifestado. Se eles tivessem ideia, eles conversariam com você e não fariam isso. Então você não deve julgá-los. Eles fazem isso em função da ignorância, do desconhecimento deles. E é assim. O entendimento é você respeitar a opinião alheia, da mesma forma como eles se veem no direito de discordar da sua opinião. É um exercício diário. Todo momento, cada coisa, cada movimento do nosso dia tem um aprendizado. Nós temos que aprender a observar esse aprendizado. Onde a gente vê uma rejeição àquilo, talvez esteja lá o nosso maior aprendizado e a gente já sente rejeição por aquilo, né? Vamos ficar mais atentos e observar. O autoconhecimento, diz a Simone, muda tudo. Não tenha dúvida que muda tudo. Se você vai se autoconhecendo, você tem domínio sobre essas coisas. Por isso é tão difícil o entendimento. Por isso tanta divergência, por isso tanta discórdia. Muitas vezes falamos as mesmas coisas como se fossem línguas diferentes. É verdade ou não é? Você está falando a mesma coisa, só que está usando outras palavras. Não sei o que. E olha as resistências, olha o ego se manifestando, olha a crença, o que eu acredito é maior do que você, minha crença é melhor que a sua tem uns defeitos aí que se você ouvir a minha, você é capaz de se adequar, então é assim. O maior obstáculo ao entendimento entre as pessoas é o orgulho. Acabamos de falar aqui. O orgulho. E não estou me referindo a pessoas estranhas umas às outras. Estou me referindo a pessoas que compartilham um ideal. Putz, matou a pau. Veja a comunidade Vida Inteligente.
programa Vida Inteligente, não precisa ser só isso aqui, o espiritualismo, as pessoas com a mente afim, tudo aqui é exatamente isso. Pessoas que compartilham o ideal, pessoas que pensam e querem mais ou menos as mesmas coisas. O maior obstáculo é o velho e podre orgulho. É o orgulho que nos aconselha a não descer do pedestal do nosso conhecimento adquirido para prestar uma maior atenção no que diz o nosso próximo. É o orgulho que nos impede de levar em consideração a experiência alheia. É o orgulho que nos proíbe de meditar seriamente acerca da verdade dos outros. Sensacional. Verdadeiríssimo. Né? Verdadeiríssimo. O nosso orgulho, a nossa empáfia. A gente muitas vezes é metido, né? Não quero nem ouvir o que você vai falar. A minha verdade é superior à sua. Cândido, crenças no azar, crenças limitantes, tem como mudar? Claro que tem, claro que tem. Esqueça isso, começa a se habituar. Azar é uma palavra que você não deve pronunciar. Né? Muda, adequa. As palavras têm poder, elas têm construção, são elementais que você cria. Já dissemos aqui, 3 coisas que não voltam: a palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Isso aí já foi, é recuperado, não tem jeito. Então, quer mudar? Fica de olho naquilo que você fala. Mas antes de sair pela boca, fica de olho naquilo que você pensa, porque você primeiro pensa para depois verbalizar. Olha a chance que você tem. Só erra por incompetência alguém, por inobservância. Maria, com certeza absoluta, vinda de seu eu superior através do conhecimento, relembramos e entendemos tudo. Claro, mas para isso temos que abrir mão do nosso orgulho, abrir mão momentaneamente. Ninguém precisa abrir mão do orgulho. O orgulho é uma coisa gostosa. Eu sinto orgulho daquilo que eu faço. Né? Eu reconheço que o que eu faço para mim é bom, me preenche. Eu tenho orgulho disso, mas é um orgulho saudável. Agora, isso não pode ser um fator limitante. Na hora que eu estou conversando com um semelhante meu, vamos trocar ideias, seu orgulho, dá licença, o senhor fique de lado aqui, que agora eu vou usar o meu eu superior, como disse a nossa querida amiga, e deixar trocar o conhecimento. A sua verdade, a sua crença pode ajudar a complementar a minha crença. Se eu ouvir você e você me ouvir, ambos podemos chegar a um consenso. Isso é mais importante do que estarmos sempre divergindo. O orgulho é sutil, nos acompanha. Nossa, essa coisa corre aqui agora, deixa eu correr atrás. Vamos lá, tenho paciência. A Lisa diz: orgulho é sutil e nos acompanha até a morte. Temos que trabalhar muito isso, sem dúvida. Simone diz: enquanto a pessoa não se abre ao autoconhecimento, ela continua sofrendo com suas crenças. Sim, se ela tiver consciência disso, porque senão ela adora as crenças dela, né? Porque ela vive dentro delas e acha que as crenças dela salvarão, arrumarão emprego, resolverão os problemas financeiros, arrumará companheiro, marido, assim, as crenças, né? Por isso que muita gente se frustra. Marinês, mudar uma crença ou sublimar uma crença? Bom, primeiro você tem que mudar uma crença, mudá-la, transmutá-la, são 3 passos, né? Primeiro, tomar consciência da crença. Segundo, mudar a crença, se você tiver consciência dela. Terceiro, transmutar essa crença para finalmente poder sublimar. Sublimar significa que aquela crença está resolvida para você. Mudar uma crença é trocar uma coisa por outra, e sublimar é resolvê-la. É como constato, é isso mesmo. Entendeu os 4 passos aqui agora. André, orgulho em equilíbrio é perfeito. Isso. Silvana Rosa, o outro é a manifestação de nossas crenças, boas ou ruins? Depende. Muitas vezes, como o outro é o nosso espelho, as coisas nesse olhar para o outro sem julgamento pode ser uma boa escolha. André, ego sumum, com o ego mortal em equilíbrio. Isso mesmo, André, crença em limites é o que temos mais que sublimar. Vamos lá, vamos seguir. Tanta divergência, o orgulho, tá? Quantas vezes você nem sequer ouviu até o final
o que o outro tinha a dizer, porque logo na primeira frase ele contrariou alguma verdade que para você é inquestionável. Isso aconteceu em Curitiba. Que bacana, hein? Eu nem tinha visto o texto antes. Né? Em Curitiba eu estou conversando com uma pessoa num congresso nesse ano, nem sei se é nesse ano, ano passado, né? E aí eu fiz uma citação que não vem ao caso aqui, mas tudo bem, não tem problema. Isso aí não é questão, é história, né? Se é verdade ou não é, não importa. Aí eu estava falando para uma pessoa ali, eu e uma pessoa conversando, que pouca gente sabia que Yoshua Ben Pandira, o Jesus da Igreja Católica, tinha tido um irmão gêmeo. Putz! Essa mulher que não tinha nada a ver com a conversa, que estava sentada ali do lado ali, minha Nossa Senhora, só falando assim. Só faltou querer me engolir. Ela se intrometeu na conversa, porque não sei o que, isso é absurdo, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia. Nossa, mas deu uma. Como é que se diz aí? Como é que se fala quando se faz um discurso? Não, como é que é? Sei lá qual é o termo, né? Você não faz ideia. Então aqui está claro, eu testemunhei exatamente o que é isso. O que é isso aqui, ó? O que é isso? A mulher não esteve lá. A mulher não esteve lá, não esteve nem há 2000 anos atrás, não sei o quê. Como é que você sabe que ela não esteve? Esquece, que isso aí é conversa. Conversa não, crença. Eu não estive lá mesmo. E se eu estive, eu não lembro de nada. Então eu não posso falar aqui coisa que eu não lembro. Ok? Então a mulher toma aquilo como... Ela não aceitou o novo de jeito nenhum, porque lá está tudo dito. E se você ler fora disso aqui, você está danado. Você vai torrar no inferno, você é isso, vão te puxar de noite, você vai isso, pronto. E aí nessa, se ele falou, eu vou seguir e pronto. Minha mulher quase me engoliu ali. Eu tive que ficar quietinho, olhar para ela e nem chamei ela para conversa. Quantas vezes você interrompeu a fala do outro porque ele ousou discordar do ensinamento intocável do seu guru da verdade? Essa soou, né, para muitos de nós aí, né? Hein? Quantas vezes você interrompeu a fala do outro porque ele ousou discordar do ensinamento intocável do seu guru da verdade? Quantas e quantas vezes eu vejo assim, não, porque fulano de tal falou que é assim. Nossa, se fulano de tal falou que é assim, é incontestável para essa pessoa. E a gente não deixa nem seguir. É o exemplo da mulher aqui agora. Vejam quanta coisa nos é oferecida aqui, né? De graça aqui, né? Até eu me admiro, mas não sei onde é que eu acho essas coisas aqui, mas tudo bem. O maior... Não, até pulei aqui. Quantas vezes você olhou com desdém para o seu semelhante porque ele externou um pensamento de simpatia por um mestre ou por um livro, ou sistema que você definitivamente execra, mesmo sem nunca tê-lo estudado com o mínimo de boa vontade? Isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. Não, isso aqui não. Isso é coisa, nem fala isso. É aquele cara, nossa, eu ouvi dizer que ele é não sei quem. Então, não leu o livro, não sabe da história, sabe de absolutamente nada e desce o sarrafo. Quer evoluir? Não é assim que se evolui. Tem que existir, antes de mais nada, um respeito entre as pessoas, o respeito entre as crenças alheias, o respeito entre o ser humano. Eu estou trabalhando isso. Eustáquio André Patunas, nossa, era um crente, acreditava em um monte de coisa. Hoje o Eustáquio é um descrente, não acredita em quase nada. E vocês acham que eu não tenho conflito assim quando eu vejo alguém falar, entre aspas, o que eu falava no passado e eu não aceito mais? Mas ao mesmo tempo, quando eu sinto essa ojeriza por aquilo que eu estou ouvindo e que eu imediatamente minha consciência diz, seu Eustáquio, o senhor está criticando agora o que o senhor falava há anos atrás aí? Então aí me chama a atenção e eu percebo que eu tenho que trabalhar isso aí e tenho que ter o respeito por aquilo que o meu irmão está falando.
porque eu já falei aquilo e já andei por aquele caminho, então não tenho direito nenhum de achar ruim ou tirar sarro ou achar engraçado o que ele fala e o que eu já falei no passado, né? E ó, quantas vezes nós todos aqui que estamos nesse momento na sala e todos aqueles que haverão de ver esse vídeo não fizeram isso algumas vezes na vida. Olhar com desdém para o seu semelhante porque ele externou um pensamento ou simpatia de um mestre ou livro ou sistema que você definitivamente execra, mesmo sem nunca tê-lo estudado com o mínimo de boa vontade. Todos nós já fizemos isso aí. Não tem um santinho. Curioso, eu soube disso quando eu tinha 20 anos, mas comentei fora do grupo. O que era, hein, Cacilda? A Marinês, mais tarde quando o vídeo... a Marinês tem que sair, ela vai assistir mais tarde. Um abraço, Marinês. Vítima da crença ensinada, diz o Michael. Isso aí. Felipe Pereira diz, condicionadas a um livro a vida toda sem os interesses mais amplos. Perfeito, mas é o processo de cada um, como nós já falamos em outro programa aqui. Cacilda diz, curioso, eu soube disso quando tinha 20 anos, mas nunca comentei fora do grupo. O que é curioso isso aqui? Eu não vi, Cacilda. Estamos trabalhando, o Ednilson diz que estamos trabalhando muito nisso tudo. O Flávio, esse respeito é uma arte, viu? É preciso ter uma dose de consideração pela vivência do outro. Às vezes eu penso que é aí que está a chave de tudo. Aí está uma das chaves, ô Flávio. Tem um monte de chaves aí para nós aqui e a gente não se percebe. Quer tentar abrir a fechadura do conhecimento, as chaves estão aí e a gente diz, cadê a chave? Cadê a chave? Eu não olho, né? Fico olhando para cima quando a chave está embaixo. Ou quando fico olhando para lá quando está embaixo do seu narizinho aqui. Sobre Jesus de Yoshua. Nossa, Flávio. Sim, tá. Não sabia? Sim. Lisa, aqui não tem inocentes. Grande verdade, a maior verdade hoje. Não tem um inocente aqui. Tá, então, terminando aqui. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Você tem fé? Se você tem fé, não precisa ter medo de ouvir o próximo. Olha que bonito. Você sabe no que acredita? Ou confunde saber com estar convencido? A maioria de nós sempre esteve convencido. Ou confunde saber com estar convencido? A fé é algo que sabemos, compreendemos intimamente, sem margem a dúvidas. Fé. O resto são crenças. E crença é a verdade de alguém que adotamos como sendo nossa. Maravilhoso. Crença. Cadê? Crença é a verdade de alguém que adotamos como sendo nossa. Olha que maravilha. É isso mesmo. A nossa crença, já disse, nossa crença é aquilo que nós vivemos, vivenciamos, cheiramos, tocamos, sentimos, vimos. Essa é a nossa. Essa você briga com ela, faz o que você quiser. Essas crenças se transformam em fé, porque aquela é sua. Você não comprou de ninguém. Crença é a verdade de alguém que adotamos como sendo nossa. Gravem isso. Não precisamos no que nos digam em que acreditar, mas precisamos ouvir, analisar, aprender com os outros sem medo de contágio, porque temos fé. Você tem, não tem? É isso aí. Texto maravilhoso. Texto maravilhoso. Adoro verdades diferentes da minha, sempre aprendo, diz a Lisa. Teremos esse texto grego? Claro que vai ter esse texto, Cleonice. Tudo que eu posto aqui vai já daqui a 5 minutos, quando terminar o programa, vai lá para os arquivos do Grupo Vida Inteligente. Vocês podem ver os 4 últimos programas, as coisas que foram compartilhadas estão lá. Para quem quiser ver, para quem quiser ler, para quem quiser aprender aquilo lá. Então, e aquilo não é verdade, né? Olhem aquilo, analisem aquilo, aproveitem aquilo, troquem ideia daquilo, façam disso aí um diário. São coisas lindas que nós passamos para vocês, verdades que nós passamos hoje aqui, mas essas verdades precisam ser vividas, precisam ser sentidas, precisam ser conscientizadas, não é porque o grego leu ou porque o texto está lá que isso aqui é a minha verdade. Se não reverberar em você, meu querido, minha querida, não serviu para nada, absolutamente nada. Tem que sentir, tem que reverberar, tem que te arrepiar, tem que te conscientizar. E sim.
Rodrigo, substantivo latino fides corresponde a pistis, que é a fé, isto, grego. Não tem verbo, assim os tradutores latinos viram-se obrigados a recorrer a um verbo de outro radical para exprimir o grego pistevis, credere, que em português deu crer. É isso aí, formidabilíssimo. É isso aí, Ednilson. Gente, obrigado Roberto Vale, Lisa, Cleonice, Regina Eurico, parabéns mais uma vez. Simone, Flávio Mota, Walter Santos, Fernanda Lígia, Doran Matos, Valdir Gabriel, Cacilda Mota, Rosângela Cândido, Márcia Carromber, André Francisco, Helenice, Hugo Bant, André Rodrigo, Rita de Cássia, nossa, quanta gente, Marian, Michael Scheffer, Evandro Luiz de Pinhalzinha, Ednilson, Silvana Rosa, Marcos Freitas, nossa, quanta gente, caramba, Onifus. Então tudo me serve até o que não passa no meu filtro. Como aprendo aqui, gratidão sempre. Lindo dia, Gabriel, lindo dia, Marian. Um lindo dia para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem na Pax.